Oi, pessoal, estou de volta com mais um relatório sobre as notícias da guerra com o Irã. No momento estou em trânsito na China, então vocês estão vendo aqui o quarto do hotel. Mas eu queria começar falando sobre a reportagem bombástica da CBS News. Uma investigação profunda, baseada em vazamentos de vários funcionários internos do Pentágono. Segundo eles, durante as hostilidades com o Irã, o país usou um caça iraniano antigo, um F-5, para romper as defesas aéreas dos Estados Unidos e atacar uma importante instalação militar no Golfo. Agora, de acordo com esse relatório, esses primeiros ataques de retaliação e a agressão dos Estados Unidos e de Israel causaram muito mais danos à infraestrutura militar americana do que foi reconhecido publicamente, com mais de 100 alvos atingidos em bases espalhadas por vários países do Golfo. Na fase inicial disso, um F-5 iraniano, um avião da Guerra Fria, fabricado nos anos 50, conseguiu atravessar as defesas aéreas e atingir o campo Buehring, no Kuwait, mesmo com a presença de sistemas de defesa aérea avançados. Você deve se lembrar dos caças F-15 que foram abatidos e que na época se disse terem sido derrubados pelas defesas do Kuwait. Hoje, muita gente acredita que foi o Irã. Pode ter sido, na verdade, caças iranianos que estavam sobrevoando a região. Instalações como hangares, pistas de pouso, radares e centros de comando em países como Bahrein, Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos foram danificadas nesse processo. Os reparos agora são estimados em bilhões de dólares. Então, quando a gente fala de um caça com décadas de uso que consegue atingir as forças armadas dos Estados Unidos desse jeito, toda essa ideia de que as defesas aéreas americanas e o próprio país são intocáveis, que têm domínio total do ar, simplesmente desmoronou. Isso agora é completamente um mito. O F-5 foi construído em 1959, ou seja, há 67 anos. E isso mostra e comprova que os Estados Unidos não só não tiveram domínio aéreo durante todo esse período antes do cessar-fogo, mas que, na verdade, a resposta militar do Irã foi não apenas decisiva e devastadora com mísseis e drones, como também usou uma variedade ainda maior de armas à disposição para causar e espalhar destruição nas instalações militares americanas. Isso é uma notícia enorme, porque agora temos o Donald Trump sendo alvo de mais uma tentativa de assassinato, mais uma tentativa contra a vida dele, o que, claro, deve ser condenado por causa das consequências que isso pode trazer. Mas, ao mesmo tempo, isso pode muito bem abrir uma espécie de caixa de Pandora para culpar o Irã por um ato como esse e acabar justificando mais agressão militar. Uma agressão militar que os Estados Unidos, na verdade, não têm condições de sustentar e enfrentar agora. Existe um motivo para essa pausa estar acontecendo. E essa reportagem da CBS é um grande indicativo do porquê. Os Estados Unidos estão enfrentando uma dificuldade enorme, não só para manter o ritmo na produção de munições e armamentos, mas também porque já usaram metade dos seus mísseis Patriot, metade dos interceptores THAAD e uma parte significativa dos mísseis ofensivos Tomahawk e JASSM. O país tem precisado voar cada vez mais perto do espaço aéreo iraniano, com seus caças F-15, F-16 e F-35, o que os deixa vulneráveis às defesas aéreas do Irã, que nos últimos dias têm estado ativas. Há relatos dizendo que talvez fosse apenas um teste, que não houve de fato hostilidades ativas, mas algumas fontes iranianas afirmam que houve atividade de drones em certas regiões do país. Mesmo assim, esse é o grande dilema em que os Estados Unidos se encontram. Ou retomam as hostilidades, ou aceitam um acordo em termos favoráveis ao Irã, algo que o país já deixou claro que não quer fazer. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm jogado um jogo bem estranho no campo diplomático. Donald Trump acabou de cancelar as chamadas negociações de paz que deveriam ter acontecido em Islamabad há menos de 24 horas. Ele disse: "Acabei de cancelar a viagem dos meus representantes a Islamabad, no Paquistão, para se encontrarem com os iranianos. Tempo demais perdido com deslocamento."
trabalho demais. Além disso, há uma enorme disputa interna e confusão dentro da liderança deles, a do Irã. Ninguém sabe quem está no comando, nem eles mesmos. Nobody knows who is in charge, including them. Also, we have all the cards. They have none. Além disso, nós temos todas as cartas. Eles não têm nenhuma. Se quiserem conversar, tudo o que precisam fazer é ligar. Essa é uma postagem bem estranha no Truth Social, vinda de um líder que diz ter todas as cartas na mão. Na verdade, o relatório da CBS mostra que é o Irã quem tem todas as cartas. É o Irã que afirma ter capacidade de se defender e de continuar essa guerra com ainda mais força e destruição, caso os Estados Unidos retomem as ações. Enquanto isso, os Estados Unidos têm apenas feito fumaça. Donald Trump e o governo dele disseram que a marinha iraniana foi obliterada, mas há dezenas de lanchas de ataque rápido prontas para enfrentar a marinha americana, caso o porta-aviões USS George W. Bush, ou agora o supostamente recuperado USS Gerald Ford, ou ainda o USS Abraham Lincoln, os 3 porta-aviões, estejam de fato na região. Se eles acabarem chegando perto demais dos mísseis antinavio iranianos, dos drones e dos mísseis balísticos do Irã, bom, acho que vamos ver se essa marinha foi realmente obliterada, afinal. E claro, tem a Força Aérea, né? Disseram que todo o exército iraniano, incluindo a Força Aérea, foi destruído. Mas logo no começo dessa guerra, a Força Aérea do Irã, usando aviões bem antigos, ainda conseguiu atravessar as defesas aéreas dos Estados Unidos. Isso quer dizer que, se o Irã ainda tem capacidade militar, e a inteligência americana diz que tem, e o próprio Irã também diz que tem, então a gente precisa admitir que o Irã ainda mantém uma capacidade significativa. E o pior é que as defesas aéreas dos Estados Unidos estão completamente incapazes de lidar com o que vem pela frente. Agora, olha só esse comportamento dos Estados Unidos. E me diga, o país está mesmo em condição de vencer essa guerra? Ou de cumprir qualquer um dos seus objetivos? Ou até de reiniciar essa guerra em breve? O Donald Trump, primeiro, e isso tudo aconteceu em um único dia, pediu conversas diretas com o Irã e disse que enviaria representantes a Islamabad, justamente quando foi anunciado que o Irã também viajaria para lá. Mas o Irã deixou claro que iria a Islamabad, a Mascate e depois a Moscou, e que não pretendia conversar com os Estados Unidos. E o que os Estados Unidos fizeram? Disseram, não, as conversas diretas estão confirmadas e nós vamos. Aí, poucos minutos depois, o Irã respondeu, não vamos nos reunir com nenhum representante americano em Islamabad. Desculpe te dizer, Donald Trump, mas só algumas horas depois, eu estou cancelando a viagem ao Paquistão para me encontrar com os iranianos. Os Estados Unidos têm todas as cartas na mão. Não perca meu tempo. Isso parece um presidente, um líder, um governo que sabe o que está fazendo, que tem um plano para essa guerra. E mesmo que exista um objetivo maior, enfraquecer o Irã, destruir o Irã, derrubar o governo iraniano, parece que os Estados Unidos e seus aliados israelenses, que estão bem quietos agora, sabem o que estão fazendo. Os israelenses estão atacando o Líbano, rompendo o cessar-fogo, tentando empurrar os Estados Unidos de volta para a guerra. Mas fora isso, eles não têm muitas outras cartas. E provavelmente estão se segurando porque os Estados Unidos precisam reabastecê-los com interceptadores de defesa aérea para que não sejam atingidos ainda mais forte quando as hostilidades realmente começarem. Então, o Donald Trump vem dizendo ao longo de tudo isso, com esses relatórios tão graves que têm saído nos últimos dias, da inteligência americana, agora também, de uma investigação da CBS News, todos mostrando coisas muito sérias sobre essa guerra. E a resposta do Donald Trump e também dos Estados Unidos tem sido praticamente seguir em paralelo a tudo isso. Ele também disse, quando a imprensa questionou o comportamento dele nessa guerra, que nem sequer pensou em acabar com o cessar-fogo com o Irã, que nem pensou em retomar a guerra. Mas, sinceramente, as palavras do Donald Trump nunca são totalmente confiáveis. Ninguém dentro do governo dos Estados Unidos é, na verdade. De qualquer lado que seja, não dá para confiar de verdade em nenhum deles.
Mas eu acho que isso mostra que o que o Donald Trump realmente faz é meio que jogar tudo na mesa, e aí você precisa escolher no que acreditar. E aqui, o que a gente sabe é que os Estados Unidos, apesar do aumento de forças, apesar do que vimos nas últimas 24 a 36 horas, vimos uma enorme quantidade de carga militar sendo transferida da Europa e de outras partes do mundo para o Oriente Médio, para a região. O Irã também disse que Israel e os Estados Unidos aumentaram sua presença militar ainda mais do que antes de 28 de fevereiro. Mas isso significa que eles vão retomar as hostilidades? Não necessariamente ainda, porque alguns sugerem, e eu também acho que isso pode ser verdade, que tudo isso é uma tática de negociação do Donald Trump e dos Estados Unidos. Que eles querem tentar assustar o Irã de novo, dizendo algo como, olha, vamos destruir ainda mais se vocês não aceitarem os termos que estamos impondo. Mas o Irã já deixou claro que nunca vai aceitar termos de rendição. Eles nunca vão negociar com os Estados Unidos nas posições maximalistas que o governo americano apresentou. E claro, quais são essas posições? Acabar com todos os mísseis balísticos, acabar com o enriquecimento nuclear, acabar com tudo, basicamente tornar-se submisso aos Estados Unidos, transformar o país em algo completamente vulnerável a um ataque americano ou israelense no futuro, tornar-se vulnerável à destruição do próprio governo iraniano. Então esses são termos que o Irã nunca vai negociar, porque não precisa. E além disso, é os Estados Unidos que, no fim das contas, vão ter que ceder, ou simplesmente aceitar, mesmo sem um tratado de paz, condições favoráveis ao Irã. Como o Irã tem controle sobre o Estreito de Hormuz, ele vai continuar exercendo esse controle. E como eu disse no meu vídeo anterior, agora que eles definiram as regras e os termos do que significa ter controle sobre o Estreito de Hormuz, o que a gente está vendo, na prática, é um checkmate do Irã. Não importa o que os Estados Unidos façam daqui para frente, esse controle vai continuar garantindo ao Irã a receita necessária para reconstruir o país, se desenvolver e garantir não só a própria defesa, mas também o avanço dos seus objetivos, independentemente do que os Estados Unidos e Israel façam. O Irã consegue seguir em frente como um país mais forte e ainda mais independente do que era antes. Agora, sendo chamada por muitos de a quarta potência global do mundo e a mais importante do Oriente Médio, com controle sobre o Estreito de Hormuz, responsável por 20% de todo o fluxo de petróleo, pelo menos até o dia 28 de fevereiro. Então, é aí que a gente está. Os Estados Unidos agora enfrentam prejuízos de centenas, talvez dezenas de bilhões, talvez até centenas de bilhões de dólares, por causa da retaliação do Irã. A gente já sabe que o Irã tem uma força aérea operacional, e nem precisou realmente usá-la. A gente nem sabe ao certo até que ponto ela foi usada nessa guerra. Mas o que sabemos é que o Irã derrubou o F-15 antes do cessar-fogo, antes daquela missão de resgate, que claramente parecia uma tentativa de encenar uma operação para apreender urânio, bem antes desse cessar-fogo atual. Mas agora que a gente sabe que eles derrubaram o F-15, é bem possível que tenham derrubado mais alguns, se conseguirmos confirmar isso nas fases iniciais da guerra. E agora, com a investigação da CBS sobre esse F-5, bom, as defesas aéreas do Irã e a força aérea deles estão claramente em plena operação. E isso é uma péssima notícia para a região, porque o Irã nem precisa usar suas armas mais avançadas para enfrentar os Estados Unidos. É aí que os Estados Unidos se mostram um tigre de papel. É aí que o país acaba, na prática, humilhado. Agora, temos dados em todas as frentes, mostrando que não importa quantas centenas de bilhões, ou agora, $1,5 trilhão de dólares, os Estados Unidos gastem com o que chamam de defesa, ou melhor, com sua máquina de guerra. Um país como o Irã, que gasta só uma fração disso no próprio desenvolvimento militar, tem capacidade de construir drones baratos, mísseis balísticos baratos e até mísseis hipersônicos avançados, escondidos no subsolo, prontos para atacar a qualquer momento.
Agora que a gente sabe que essa máquina militar, de US$ 1,5 trilhão de dólares, não consegue se defender dessa força iraniana, o que isso significa para o resto do mundo? O que isso indica para o futuro da ordem unipolar dos Estados Unidos? Porque em praticamente toda a grande mídia americana, dá para ver reportagens dizendo o quanto isso é preocupante. E também o quanto é vantajoso para a China e para o Irã mostrarem esse tipo de defesa corajosa do próprio território. Porque para a China, o que está acontecendo? Os Estados Unidos estão tirando o sistema THAAD da Coreia do Sul. Estão praticamente esvaziando o Indo-Pacífico de presença naval, o que é algo essencial, certo? Os Estados Unidos adoram navegar com seus destroyers, adoram mandar seus porta-aviões pelo mar do sul da China, às vezes até pelo Estreito de Taiwan. Sem essa presença naval, com tudo atolado e preso no Oeste Asiático, para supostamente intimidar o Irã, para bloquear o Irã, a gente tem relatos do que está acontecendo com essas forças, com esses fuzileiros navais. Eles estão comendo, como a geração Z diria, uma porcaria completa. Estão comendo lixo. Estão lá, parados na região do Golfo Pérsico, no Oceano Índico, no Mar da Arábia. Eles estão lá fora, debaixo desse calor, literalmente assando. Agora a gente está entrando na temporada quente. Como o professor Morandi disse no meu programa, vai ser um inferno para eles. A gente já sabe que o Gerald Ford provavelmente passou por um tipo de comportamento parecido com motim antes dos ataques de 28 de fevereiro. E o que vai acontecer quando os fuzileiros navais dos Estados Unidos, os vários oficiais, marinheiros e todo o pessoal desses porta-aviões estiverem cozinhando lá dentro, com temperaturas acima de 40, 45, até 50 graus Celsius, dentro desses destroyers? Será que eles vão querer continuar lá? Ou vão querer voltar para casa? Porque os Estados Unidos já sofreram danos significativos. E é preciso dizer, o moral não poderia estar mais baixo. E o moral não é só um reflexo do que acontece no campo de batalha. É difícil de medir. A gente sabe que o número de pedidos de objeção de consciência está aumentando muito. Mas não é só isso. A opinião pública, muitas vezes, reflete o que os soldados sentem lá no campo de batalha, especialmente nas guerras dos Estados Unidos. Veja bem, meu pai foi para o Vietnã. Ele foi enviado para lá, convocado depois da ofensiva do Tet. E o moral das tropas americanas estava no chão naquela época. Depois de 1968. Ele ficou lá de 69 a 71. E ele me contou que ninguém queria estar lá. Todo mundo só queria voltar para casa. Todo mundo só tentava sobreviver. E muitas vezes, os maiores problemas vinham de oficiais bêbados ou completamente exaustos. As vidas deles corriam mais risco por causa das condições do ambiente e do próprio comportamento do que pelo que acontecia no campo de batalha, porque o que eles mais queriam era evitar lutar. Naquela época, durante a Guerra do Vietnã, a opinião pública era muito negativa. Havia um enorme movimento contra a guerra e muita gente exigindo o fim do alistamento obrigatório e o fim do conflito. Hoje a gente vive uma situação parecida, mas claro, um pouco mais contida aqui nos Estados Unidos. A popularidade do Donald Trump está lá embaixo. Ninguém quer essa guerra, a não ser uma pequena fração da população. A aprovação dele mal chega a 3 em cada 10 pessoas. Fica ali em torno de 30 e poucos %. E em todas as áreas, economia, política externa, guerra, em todos os indicadores principais, a confiança na administração dele é muito baixa. O J.D. Vance aparece nas pesquisas como a pessoa mais impopular do governo. A falta de consistência, a incapacidade de controlar a narrativa e de entregar políticas que realmente beneficiem o povo americano estão destruindo o governo de Donald Trump. Mas isso sempre acontece. Sempre acontece. É assim que o sistema funciona. Os Estados Unidos são uma oligarquia. São controlados por monopolistas, por banqueiros, pelo aparato de guerra, o complexo militar industrial. E são eles que estão empurrando essa guerra com o Irã cada vez mais adiante, apesar de todas as evidências de que isso não vai acabar bem. Então o Irã pretende continuar sua ofensiva diplomática,
vai continuar conversando com o Paquistão e fortalecendo o que agora está se tornando uma relação diplomática importante, independente dos Estados Unidos. E os Estados Unidos nem sequer têm um terceiro país que possam dizer que está atuando de acordo com seus interesses. Lembre-se, estamos falando da hegemonia dos Estados Unidos. A hegemonia americana é quem deveria ditar as regras. Então, até os mediadores, em teoria, deveriam estar trabalhando em nome dos Estados Unidos. Mas isso não está acontecendo nesse conflito. Os Estados Unidos estão ficando cada vez mais isolados. É claro que o Paquistão quer um acordo de paz completo, mas nem eles estão pressionando os iranianos a aceitar os termos de rendição dos Estados Unidos, porque são termos absurdos. E o recado é claro. Se o Irã se render desse jeito às condições americanas, o que acontece com o resto do mundo? Isso vira um precedente. O resto do mundo vai pensar, talvez a gente tenha que abrir mão de muita coisa se quiser evitar ataques dos Estados Unidos. E isso simplesmente não é aceitável. Então, o Irã está lutando por todo mundo, lutando pelo mundo inteiro agora. A posição do Irã, a forma como ele decidir agir nessa guerra, vai determinar o formato da guerra militar, política e econômica pelas próximas gerações. É esse o tamanho da aposta aqui. E isso vai afetar Cuba, vai afetar a Rússia, a China, vai afetar todos esses pontos de tensão que os Estados Unidos têm na mira. Donald Trump disse que vai passar por Cuba depois do Irã. Pois bem, agora Cuba precisa olhar para isso e dizer: a gente já sabe o que fazer. Temos que enfrentar os Estados Unidos até o impasse. Eles não têm o poder militar que o Irã tem. Mas se tiverem o poder popular para enfrentar os Estados Unidos até o impasse, os Estados Unidos vão ter muita dificuldade para bombardear um país que fica a apenas 90 milhas da Flórida. Então agora, Cuba precisa encarar isso da seguinte forma. Se a gente tem a coragem política e a vontade política, então a gente consegue resistir à pressão dos Estados Unidos. E é isso que a gente precisa construir. As lições estão aí para todo mundo no sul global e, na verdade, para todo mundo no mundo inteiro. Isso é, de fato, uma prova e uma batalha de resistência. É um teste para ver qual ordem mundial, nesse cenário geopolítico e econômico que muda tão rápido, tem a resiliência e a capacidade de se reerguer depois de grandes golpes. E agora, ao contrário do que muita gente me dizia, muita gente que assiste a esse programa, havia um desânimo enorme antes de 28 de fevereiro, com muita gente dizendo que o eixo da resistência tinha sido derrotado. A Venezuela foi um golpe. Síria, 2024. A gente teve avanços, o Hezbollah cessou fogo, tivemos avanços em todo o sul global, certo? E há muito pessimismo sobre o futuro. Ok, a China não está fazendo o suficiente. A Rússia não está fazendo o suficiente. O Irã não está fazendo o suficiente. E agora a gente vê a verdade. Agora vemos qual é a forma correta de lidar com as contradições e os problemas criados pelo Império dos Estados Unidos. Isso exige um certo nível de paciência estratégica. Exige também um certo nível do que Deng Xiaoping chamava de esconder a força e esperar o momento certo. Exige fazer escolhas estratégicas importantes que, no longo prazo, vão beneficiar a China e todo mundo, mas que, no curto prazo, podem parecer uma pausa temporária ou algo do tipo. Mas, no fim das contas, o mundo multipolar tem realmente passado para a ofensiva. E o Irã mostrou, com seus ataques defensivos de retaliação, que essa nova ordem mundial é, na verdade, muito mais forte do que se imaginava. E agora, com 3 grandes pilares, já que o Irã se consolidou como um deles nesse mundo multipolar, o país se firmou como uma nação capaz de enfrentar o Império dos Estados Unidos de uma forma ainda mais contundente do que fazia antes de 28 de fevereiro. Agora existe o que o Pepe Escobar chamou de o verdadeiro RIC, Rússia, Irã e China, formando um tipo de triângulo que pode desenvolver esse mundo multipolar, especialmente na Eurásia, de maneira muito significativa.
the world hopes. E isso está dando ao mundo uma esperança de que um novo mundo possa surgir da destruição que o Império dos Estados Unidos está causando. Mas ainda vem mais destruição por aí. Como o amigo do programa, Brian Berlechik, já disse tantas vezes, a gente não pode subestimar a capacidade do Império Americano de causar danos. E ele vai voltar à guerra com o Irã. Eu tenho brincado com alguns amigos, num tom meio de humor sombrio, que os Estados Unidos parecem ter um plano de guerra com o Irã a cada 6 meses. E pode muito bem ser o caso agora. Pode até ser que os Estados Unidos entrem em guerra antes desses 6 meses. Mas é mais provável que precisem de pausas mais longas para se reabastecer e se reconstruir. E o Irã vai ter que fazer o mesmo. E agora, a questão é saber por quanto tempo cada lado consegue aguentar até que um deles ceda. A economia global pode ser o que vai fazer tudo desabar, o que pode derrubar o Império Americano. Porque o Irã, com choques acumulados como esse, e claro, com sinais de um novo mundo à frente, uma visão de um novo mundo, vai simplesmente enlouquecer. Na verdade, já está deixando as elites financeiras globais completamente em pânico. E por causa disso, talvez eles acabem tendo que dar uma pausa mais longa em tudo isso, sabendo que se não fizerem isso, o novo mundo que está surgindo vai acelerar ainda mais. Esse é o dilema. Esse é o verdadeiro problema. Os Estados Unidos, salvo uma guerra nuclear, estão cada vez menos capazes de impor suas condições no mundo, especialmente com esse novo triângulo do mundo multipolar: Rússia, China e Irã. E estando na China nas últimas 2 semanas, eu tenho que dizer, não existe absolutamente nenhuma forma de intimidar esse país até ele se submeter. E se o Irã não pode ser derrotado, então esquece. Para o Império dos Estados Unidos, quando o assunto é a China, não há chance. A China já superou a capacidade dos Estados Unidos de ultrapassá-la, de destruí-la, de derrubá-la. Isso simplesmente não vai acontecer. A única coisa que pode acontecer a partir de agora é o Império Americano tentar derrubar o resto do mundo, na esperança de que isso também derrube a China. Mas é uma estratégia falha e, claro, com consequências muito perigosas. Essa é a verdadeira situação do mundo neste momento. Quero trazer uma atualização para vocês diante das notícias que estão circulando na internet sobre as Forças Armadas dos Estados Unidos, a Marinha, a Força Aérea, a Defesa Aérea. Tudo isso está sendo exposto pelo Irã de uma forma ainda mais profunda do que a gente sabia antes. Esses vazamentos vão continuar aparecendo e a gente vai ver como os efeitos de longo prazo dessa guerra vão se desenrolar, mesmo que ela siga num ritmo de menor intensidade. Certo, pessoal? Por hoje é só. Se você gostou do que ouviu, deixa o like, comenta aí embaixo e, claro, na descrição do vídeo estão todos os links para apoiar o canal, Patreon, Substack e muito mais. Até o próximo relatório. Valeu, tchau!